Tiago, então propõe aí alguma coisa para a gente já fazer os encaminhamentos. Veja, vou dizer o seguinte, a gente está parado aí na questão jurídica, e aí eu tenho uma colocação para fazer, com todo respeito e perdão aos colegas, tem muito advogado aqui, e a coisa é possível que não tenha avançado, talvez por isso, entendeu? Porque tem muito advogado aqui. Né? Todos muito bons. Então, todos muito bons, etc., porque é o seguinte, não teve nenhum argumento aqui solto ao vento, todos os argumentos tinham substância, todos, sem exceção, não vi ninguém falar uma bobagem aqui, entendeu? Então, o que eu penso? Eu vou responder pelo grupo de assistência social. Eu acho que na assistência social nós esgotamos a matéria. Na última, agora a gente definiu e consensou, inclusive, com o material dos outros. Tá? A assistência social, ela se vê contemplada, ela se enxerga nesses documentos que estão sendo apresentados. Não é isso? Falta os detalhes, etc. Pronto, questão de cobrança, mas isso aí pode evoluir de outra maneira. A saúde eu vejo que ainda tem algo a discutir e a educação muito mais. Então, remanescem 3 grupos, né? Que é o grupo da saúde, o grupo da educação e o grupo dos advogados. Só que esse grupo dos advogados, ele contém pessoas que são dos outros 2. Portanto, ele tem que ficar na espera da solução do que for trazido pelos 2 grupos, da saúde e da educação, entende? E depois a gente aciona o grupo dos advogados. Os que não estavam nos originais me passam os telefones, aí, os e-mails que a gente acaba incluindo. Permanece aí o nosso grande relator, grande em todos os sentidos. Eleito por aclamação. Então, eu proponho encaminhar isso. Só que agora o tempo urge, na verdade. E o tempo urge, não por conta desse PL, isso aí não me assusta, sinceramente, não me assusta nem nada, porque é como o Ednilson bem colocou, ele está muito isolado, ele é um franco atirador que apareceu aí, então ele vai ter que administrar do jeito que ele quiser. Bom, e nós aqui agora temos que caminhar um pouco rapidamente por 2 motivos principais. O ano está acabando, entendeu? E surpresas podem vir. Então, os nossos limites, entre a primeira, o seminário, e o segundo, foi 1 mês. A gente acha que não tem mais esse mês, não, viu? Essa é uma questão que a gente tem que ter algo, porque o trabalho legislativo, isso aqui tudo é um grande sonho que nós estamos construindo, né? É sonho isso aqui, porque o que vai concretizar todo esse negócio é o trabalho legislativo, que sequer começou, porque a gente não tem o que falar, na verdade. E esse trabalho legislativo, há quem diga, mas o Congresso vai mudar, etc. Muda, os técnicos ficam. Os técnicos ficam. Então não adianta. Os formadores de opinião continuam lá, exatamente. Essa é pauta que a gente sabe como é que vai funcionar, e esse trabalho ele é longo, e ele precisa ser feito. Fora o fator surpresa, que tem 2 componentes. Um risco, que eu não sei se pode acontecer ou não acontecer, que é de uma medida provisória estúpida que pode aparecer aí. Aí a gente vai ter que sair correndo, mas é um risco. Pois é, mas pode vir maluquice e a gente depois vai ficar que nem a 446, que foi expulsa Bom, a segunda questão que eu ia falar, que me fugiu, é esse risco. Bom, basicamente é esse. Tinha uma outra questão que eu achava de relevância, mas acabou me fugindo. Que a gente precisa tratar nesse momento. Mas aí tem a credibilidade de toda essa junção das pessoas. E as agendas vão agora rarear, elas vão acabar. Não vai ter mais agenda. Isso é uma realidade, né? Fora um monte de feriados que vai ter ainda também, né? Então, a gente precisa ver pela praticidade. Agradecer o NAERP, lá, Sistema Eletrônico de Junção de todo mundo. Mas os advogados, feliz ou infelizmente, são os que vão sintetizar toda essa ação, só vão poder trabalhar com o resultado da saúde e da educação. Só vão, então. Se a saúde estiver avançada, falta a educação. E a educação com propostas concretas, não é verdade? Pessoal, objetivamente, seguindo essa linha...
Amanhã cedo você já passa um zap para todo mundo para ver na próxima semana. Esses jesuítas não são brincadeira, não. Trabalho. Seguindo a linha aí do Tabosa, a gente precisa definir aqui, para não termos aí desajustes descombinados, o prazo para a gente poder, dentro dos grupos, a assistência social já disse que já está resolvido. Se está resolvido, ok, então já vamos a discutir os outros ali. Precisamos de datas, prazos. Quantos dias a gente acha que consegue fazer essa discussão e entregar um resultado de cada um dos grupos? Só falta educação. Partida. Mas, enfim, é isso que cada grupo pode discutir. A saúde fez uma proposta, a Tereza trouxe as nossas 2 propostas. Agora, o que pegou o tempo todo aqui foi uma discussão macro. Que a gente... exato. A gente, assim, só para ficar claro, talvez para mim, em alguns momentos eu fiquei fora da sala. A gente conseguiu a gente conseguiu chegar na conclusão de que, portanto, teremos contrapartidas, então, portanto, cada um vai trabalhar nessas contrapartidas? Se sim, ok, então a educação tem essa pauta, a gente já fez a nossa lição de casa, saúde, e a assistência social falou que está ok. Ok. A gente chegou à conclusão dos pontos que a gente está falando ali, que esses pontos foram que a gente ficou horas aqui falando. Muito mais do que definição de contrapartida. Porque quando saíram os advogados e foram as pessoas não advogadas para outra sala, as pessoas consensaram em algumas coisas. Então, assim, será? E, assim, talvez seja um transtorno, mas será que o nosso encaminhamento agora é esse, da separação de cada um, para fazer exatamente o quê? A gente vai chegar aonde? O que a gente quer? Qual é exatamente a nossa lição? Acho que a gente tem que ser bem prático, porque senão a gente vai sentar de novo e ficar aqui na roda. Só para a gente tentar ser prático, Não, de verdade. De acordo. Eu acho que para mim, pelo menos está claro, posso estar enganado, que a gente vai discutir contrapartida nos grupos. Ok? E que existe... Ok? Que a nomenclatura disso daí... Exatamente, não está consensado isso, é verdade. Se deve ter ou não. Mas é por isso que a gente vai... Não, a gente vai para os grupos. Mais uma vez, o Paulo está dando um posicionamento interessante. O Paulo vai começar a fazer parte de um grupo onde ele vai ter que trazer o posicionamento. Eu acho que a gente está trazendo aqui um debate. Nós evoluímos em algumas questões, agora a gente está mudando a linha. Tá. Grupos trabalharem com inúmeras reuniões num texto e depois chega-se a uma conclusão de que não deveria ter. Então, talvez uma pergunta: quais são os que entendem que deve ter contrapartida e para ser discutido? Acho que levanta a mão. Quem não... Deixa eu colocar uma outra questão aqui, que eu acho que é uma pergunta, na verdade. Cada grupo tem autonomia de falar, este grupo entende que não tem contrapartida para a área dele? Por exemplo. Não, peraí. Não, por exemplo, a assistência pode chegar e falar assim, olha, na assistência a gente entende que não tem que ter contrapartida nenhuma, ponto. Esse é o caminhamento do grupo. A saúde tem que ter contrapartida na área de saúde daquele jeito, ponto. Isso é uma possibilidade? Eu acho que não. Senão Não, são pode. leis distintas. Né? Tanto pode, cada 101 é assim. Os critérios são diferentes para cada área. Os critérios são diferentes, mas todos têm. Todos têm. Mas não de gratuidade. Tem algum critério? A nossa proposta é, primeiro, apresentar uma proposta de lei que não tenha contrapartida, que tenha só uma descrição genérica das atividades, que é o que está escrito no artigo 1º, é o que a gente está redigindo. Mas já deixar definido, né, uma redação de lei com a indicação para, se por um acaso na negociação for necessário, a gente ter essa redação já discutida. Isso. Sem contrapartida. Isso. A educação
está nessa linha, porque a marca a gente não tem. Seria sem contrapartida. E uma com. Então, vamos acessar o seguinte: o mundo ideal que todo mundo quer e acha é que a gente não tem que pagar para ter acesso ao direito constitucional. Obrigado. A gente acha que na negociação talvez a gente tenha que negociar isso aí. Então, obrigado. Voltando do 101. Tá, Tentando não cair nela de novo. É só para recordar o ponto que pelo Supremo, pela DI e o RE, independentemente da observação, a contrapartida é obrigatória. Que tipo ou natureza de contrapartida, aí pouco importa, aí cada um vai decidir. Os julgados dão margem a isso. Agora, pegando os acordes, a decisão do Supremo é: a contrapartida é imprescindível e obrigatória. A não ter uma exigência implicaria uma proposição de algo inconstitucional. Só observação. Eu queria complementar o Hugo, estava falando aqui com ele. Vamos ser prático. Por que a Constituição trouxe a imunidade tributária? Porque a gente substitui o sistema oficial. Eu deixo de arrecadar e deixo que você faça no meu lugar. A proposta é essa. Né? Porque é imprensa, né? Mas, veja bem, eu não tenho que me comparar com os demais. A nossa é essa. Né? A gente substitui o Estado. É para isso que existe a imunidade tributária na Constituição, não é prêmio, né? Então assim, o que outros não, mas você pode dar a Constituição inteira, Paulo. O problema é que no nosso caso foi assim. Dito isso, o que eu acho que vale a pena ver é a maneira que a gente tem de comprovar ou de dizer quais são os critérios para comprovar isso. Vamos fazer então o desfecho desse momento?